pregar para você hoje sobre um coração que valoriza Jesus. Eu oro para que essa mensagem fique retida no seu coração, para que ela faça um impacto na sua vida, de forma que isso fique retido, e você saia com essa mensagem bombando nos seus ouvidos, na sua mente, no seu espírito. Valorizar Jesus, dar a Jesus o valor devido, o valor que Ele tem, tendo um coração que valoriza Jesus, desenvolver um coração que valoriza, que dá o valor devido a Jesus. João capítulo 12, nos versículos de 1 a 5, diz que 6 dias antes da Páscoa, gente, se lembre aqui que nós estamos falando de um pouco menos de uma semana para Jesus ir para a cruz, ser crucificado. Diz aqui que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, que não é um lugar muito distante, em Jerusalém, fica 2 milhas, 1 quilômetro e alguma coisa, distante de Jerusalém, onde estava Lázaro, onde na verdade morava Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Na verdade, Lázaro preparou uma festa para Jesus, preparou um banquete para Jesus. Marta, para variar, fazia o quê? Servia. Corre para lá e para cá, cadê o prato, cadê o queijo, cadê o arroz que eu preparei, cadê a carne? Sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, um peso, uma libra aqui é um peso, um determinado peso, mas é um frasco de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? É interessante que você olha para esse texto aqui, e quando você vê a sequência do texto, a Bíblia diz que João relata que Judas fez essa observação: por que a gente não vendeu isso aí, deu esse dinheiro todo para os pobres, 300 denários? E 300 denários era uma boa grana. Para você ter uma ideia, 1 denário era o valor do salário de um dia de trabalho, de um trabalhador rural. Então, um sujeito qualquer que quisesse comprar esse perfume, que Judas avaliou em mais ou menos 300 denários, ele teria que trabalhar quase que um ano inteiro, 10 meses e mais um pouquinho, sem comprar mais nada. Só economizando dinheiro, sem comprar comida. Quer dizer, ele ia morrer de fome antes de comprar o perfume, né? Ia ser para perfumar o defunto, porque o camarada não podia comer, não podia comprar uma sandália, não podia comprar mais nada, era o salário direto para o cofrinho, esperando para comprar o perfume de 300 denários. Mas o apóstolo João diz que ele fez isso não porque ele se importasse com os pobres, porque na verdade ele era o administrador de Jesus, ele era o financeiro de Jesus, e a Bíblia diz, João diz que ele metia a mão na sacola e tirava para ele. Ou seja, quem era Judas? Era o pai dos corruptos. Ele fez escola, os discípulos estão todos lá em Brasília. Os filhotes de Judas estão todos lá, dizendo que se importam com os pobres, se importam, mas não estão preocupados só com o bolso deles. E aqui a gente vê que Judas teve essa preocupação. Na verdade, Judas ele podia dizer o valor daquele perfume, mas não tinha a mínima ideia do valor de Jesus, do quanto Jesus valia. Ele foi capaz de, apenas olhando pela aparência do frasco, pelo cheiro do perfume, ele falou: peraí, esse perfume aí é um perfume caro. Isso aí custa, no barato, 300 denários. A gente podia ter vendido isso aí por 300 denários. Gente, a gente precisa entender que o que mais importa para você hoje é saber dar o devido valor a Jesus. Porque Judas não tinha a mínima ideia do valor de Jesus. Ele achava que aquele perfume tinha mais valor do que Jesus. Por exemplo, eu tenho um perfume lá em casa que alguém me deu de presente. Eu até citei o nome errado no primeiro culto hoje pela manhã. O nome do perfume é 1 Million. Acho que é Paco Rabanne. 1 Million. O perfume vem numa embalagem dourada, parece de ouro. Aquilo ali eu não uso muito para não gastar, porque aquilo ali eu uso como simpatia para atrair dinheiro. 1 million, it's coming. Mas eu garanto para você que esse perfume, muito cheiroso, muito gostoso, 1 million, mas ele não custou. Quem me deu de presente não economizou durante um ano para comprar aquele perfume. Esse perfume 1 million para me dar de presente. Mas esse perfume aqui, era um perfume que valia um ano de trabalho. Mas Judas
podia avaliar o perfume sem conseguir avaliar quem Jesus era, sem dar a Jesus o devido e real valor que ele tinha. E hoje, muitas pessoas, fora e dentro da igreja, são capazes de saber o valor dos imóveis, porque na Barra custa mais caro, no Recreio é mais barato, mas está ficando mais caro porque está valorizando, porque estão aumentando as obras, e estão crescendo, e tal, e sabem o valor das commodities, quanto está valendo o ouro, quanto está valendo o gado, sabem o valor das companhias, não, a Vale do Rio Doce vale tanto, a Petrobras valia muito, agora está valendo menos, mas vale tanto, sabem o valor do dólar, do euro, mas não têm ideia do valor de Jesus. E isso é uma verdade concreta no mundo, mas muitas vezes é uma realidade dentro da igreja. E a gente tem que saber o valor real de Jesus. A igreja revolucionária, e a nossa igreja, ela é uma igreja revolucionária, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é revolucionária por natureza, por essência. Não simplesmente porque ela faz um culto que tem luz, piscando, e guitarra, e barulho, e uhul, não. A igreja, ela é revolucionária na sua essência, desde o seu início, desde a época de Jesus, quando não tinha plataforma, não tinha luzes, não tinha guitarra, não tinha som. A igreja já era revolucionária, porque ela é revolucionária na sua essência. E ela é revolucionária não no sentido de ir para a rua para fazer protesto, ela é revolucionária no sentido de que ela é uma instituição criada por Deus, chamada por Deus para confrontar valores da sociedade, os valores todos que estão aí fora, e valores da religiosidade, que confundem Jesus com religião, que confundem Deus com religiosidade. A igreja é chamada para isso, para essa confrontação, para apresentar essa confrontação. E eu não me furto a isso, nunca, jamais, porque esse é o chamado da igreja revolucionária. Há pessoas às vezes que pensam que quando eu falo certas coisas, eu já vi gente dentro da igreja, não é gente de fora não, gente da igreja, que às vezes fala assim, não, eu gosto muito do pastor Fragado, porque ele prega, a mensagem é uma bênção e tal, mas de vez em quando o pastor Fragado faz um negócio que eu não gosto, que ele fala mal de igrejas, fala de outros pastores. Eu nunca falei mal de igreja nenhuma, nunca falei mal de pastor nenhum. Eu falo de princípios, coisas erradas que são ministradas em outros lugares, para alertar você, e você saber discernir o que é o correto e o que é o errado. Mas eu nunca citei aqui porque é pastor fulano, pastor ciclano, ou a denominação tal, igreja A, B ou C, nunca. Se essas pessoas que pensam assim, que interpretam errado o que eu falo, se elas seguissem o apóstolo Paulo lá na época da igreja primitiva, elas não iam aguentar andar com Paulo um dia sequer. Porque se você for ler o que o apóstolo Paulo diz, se você ler, por exemplo, 1 e 2 Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, ele escreve e ele dá nomes aos bois. Ele fala, tem um tal de Himeneu e um tal de Fileto, esses dois eu estou entregando para Satanás. Porque eu estou aqui com eles, estou na tampa com esses caras, só me dão dor de cabeça, só me dão problema. Quando ele chega mais adiante, na segunda epístola, ele fala, ô Timóteo, tem um tal de Alexandre, o latoeiro. Esse camarada abre o olho com ele, porque isso não vale nada. Ele deu o nome para os monstros. Quando ele escreve para os Gálatas, ele diz, eu fico admirado que vocês estejam passando do evangelho que eu me ensinei para um outro evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, é uma aberração. E ele chega a dizer o seguinte, se alguém ensina para vocês um outro evangelho diferente desse que eu me ensinei, seja anátema, maldito. Eu nunca cheguei a esse ponto. Paulo entregou Himeneu e Fileto a Satanás. Eu ainda não fiz isso. Ainda não coloquei ninguém na mão do cramulhão, mas o cara fez. Por quê? Porque Paulo, ele sabia que ele tinha um chamado apostolar para defender a sã doutrina, para pregar a sã doutrina, para pregar a palavra pura e descontaminada. Teve uma vez um casal que chegou aqui para mim e falou assim, pastor, nós estamos saindo dessa igreja, estamos indo para uma outra igreja, mas não fique preocupado, é uma igreja que também prega a palavra da graça, com uma leve pitada de exortação. Aí a pessoa não entende que o apóstolo Paulo diz que um pouquinho de fermento, não precisa uma tonelada de fermento, não precisa 1 quilo de fermento, que uma pitada de fermento estraga com toda a massa. Ou seja, você pode pregar graça à vontade, pode pregar a palavra da fé, mas botou uma pitada de legalismo e estragou com o resto todo. E a gente tem que ter um cuidado, porque há igrejas que tem essa aparência de modernidade, todo mundo é jovem, todo mundo bonito, todo mundo bem vestido, coisa e tal, mas de repente o pastor sobe e manda caramba, não acertou no prego, acertou na ferradura. Cai de paulada em cima dos jovens, porque não pode namorar, porque se namorar é pecado, porque se beijar não pode beijar, só pode cortejar. Como é que é esse negócio de cortejar, pastor? Isso não é da minha época, eu estou por fora como é que é esse negócio de cortejar.
Como é que isso acontece? Não, é você dicar ela de lá, só no... Mas não chega perto, não dá a mão, não pode. Aí você vira uma eterna criança. Não pode, papai não deixa, pastor não deixa. Não pode. Mamãe, posso ir? Quantos passos? 2, de formiga, de elefante. Sabe qual é o maior prazer? Sabe qual é o maior prazer que um pai pode ter? É quando um filho cresce e ganha independência, ganha maturidade. Aprende a comer sozinho, a andar sozinho, a tomar suas decisões sozinhos, a escolher a roupa que vai vestir, a escolher com quem vai casar, e tomar decisões. E o maior prazer que Deus tem é que você cresça. Amém, gente? Amém. A igreja ela é revolucionária por si só. E a igreja revolucionária é uma igreja que descobre e descortina o valor de Jesus. Para que as pessoas tenham uma revelação e um entendimento de quem Jesus é. E é o reconhecimento desse valor que vai te levar para viver uma vida acima de toda e qualquer derrota. Quando você tem uma revelação, um entendimento, e você valoriza quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele faz, isso te leva para um nível de vitórias acima do que você está vivendo nos dias de hoje. Por quê? Porque Jesus se torna mais poderoso? Não, mas porque o diabo se torna mais medroso e não chega tão perto de você. Quando você tem uma revelação concreta, poderosa, grande, sobre quem Jesus é e valoriza quem Jesus é, o diabo passa a ter medo de você. E essa é a postura correta. O que a Bíblia mostra é que quem tem que ter medo de quem? É o diabo ter medo de nós. Nós temos medo dele. Amém, gente? E a gente precisa entender que isso acontece quando eu começo a dar valor a quem Jesus é, valorizar quem Jesus é. Existe muito debate, muito bate-boca e muita discussão sobre uma série de coisas nas igrejas. Sobre lei e graça. O pastor Fraga, ele pega sobre lei contra graça. Mas a Bíblia é uma confrontação constante entre lei e graça. Você vai no livro de Gênesis, no capítulo 1, é graça. É Deus criando o homem, colocando o homem num jardim. O homem não tinha que fazer força, não tinha que se esforçar. O homem tinha que cuidar do jardim, e o jardim trazia tudo que ele necessitava. Quando você chega adiante na época de Moisés, é a lei. A graça é o jardim. A lei, onde que a lei foi parar? No deserto. Qual é o lugar onde você quer estar? No jardim ou no deserto? Não responda timidamente, não. No jardim. Porque você nesse jardim assim, o diabo te coloca no deserto. Teu lugar não é no deserto, teu lugar não é debaixo da lei, teu lugar é no jardim. Amém? Teu lugar é no jardim, é no lugar da graça. Quando nós olhamos para confissão de pecados, o pastor falou que não precisa fazer confissão, que você precisa de metanoia, é mudança de mente, que Deus não se importa. Não, outro diz que tem que confessar. Há muito debate sobre essas coisas, para se chegar a uma série de conclusões. Sobre segurança da salvação, não, o pastor Fraga, ele fala que nós temos que ter segurança da salvação, mas o outro lá não sei aonde diz que não, que ninguém sabe, porque Jesus pode voltar, eu vou, você fica. Jesus não volta agora, calma. Eu não sei se eu vou ficar, se eu vou ficar contigo. Então, há muitos debates sobre diferentes interpretações da Bíblia, porque um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, um é calvinista, o outro é arminiano, mas no final das contas, no final do dia, o que faz o teste de toda doutrina, de todo ensino, de toda interpretação, é saber o quanto Jesus é valorizado com aquele ensino. Essa é a pergunta que tem que ser feita. O quanto Jesus é valorizado com aquele ensino? O pastor ele ensina, é uma maravilha, palavras difíceis que ele fala sobre o hebraico, sobre o grego, mas o quanto Jesus foi valorizado com aquele ensino? O quanto Jesus foi valorizado com aquela pregação? O quanto Jesus é valorizado com aquela doutrina ou interpretação bíblica? Isso aqui é importante, você tem que perguntar sempre. Aqui na igreja, jamais você vai me ouvir dizer alguma coisa do tipo, não, você não pode ir nessa igreja, não pode ir naquela. Eu sei que tem igreja que proíbe. Não, os membros da nossa igreja não podem visitar a igreja nenhuma. O quê? Do Fragai? Muito menos. Pode ir lá de jeito nenhum, não. Você vai lá para visitar. Não vai de jeito nenhum. Eu já tenho uma meia dúzia, foi e não voltou nunca mais. Você não vai. Está proibido. Eu sei que há igrejas que adotam esse tipo de política. Não pode visitar lugar nenhum, não pode ir e tal. Eu nunca faço isso. E nunca vou fazer. Porque você não tem bola de ferro no seu pé te prendendo aqui nesse lugar. Você é livre. Mas você tem que ter critério para ouvir e saber discernir o que você está ouvindo. Nem tudo que você ouve é uma benção. O crente é tudo assim, porque é uma benção. Liguei a televisão sábado de manhã, assisti 7 pregação diferentes. Tudo uma benção. Não é tudo uma benção nada. Você tem que fazer critério. Você tem que fazer sempre quando você ouve alguma pregação, não importa quem está pregando. O apóstolo Paulo disse o seguinte: se vier um anjo para pregar um evangelho diferente do evangelho que eu estou ensinando, pode ser um anjo, ou ainda que seja eu.
Até mesmo você, Paulo, porque pode ser que de repente eu tomo um tombo, bato com a cabeça, fico meio maluco, volto aí e começo a dizer tudo ao contrário do que eu já tinha dito antes. Então, se alguém pregar, seja um anjo ou eu mesmo, seja anátema. Não aceite, não engula. Você tem que ter essa pergunta aqui sempre. Esse ensino, essa doutrina, essa pregação, essa interpretação, traz ao seu coração o desejo de dar a Jesus louvor, adoração, desejo de glorificá-lo com a sua vida? Ou aquela pregação, aquele ensino, aquela interpretação, põe mais valor no seu esforço, causa que você se ocupe consigo mesmo, com o seu desempenho, com as suas falhas e sucessos, com os seus defeitos e pecados? Porque quando você ouve uma mensagem que faz com que você volte, ninguém prega isso com essa intenção de desviar você de Jesus, mas no final das contas é isso que acaba acontecendo. Boa intenção não é o que resolve o problema, porque a pessoa acaba dirigindo você para tomar conta de si próprio. Não, mas você está evangelizando, e você está fazendo isso, e você está fazendo aquilo, você está orando, você está lendo a Bíblia, você começa a olhar para o seu umbigo. Não, mas eu não li a Bíblia, porque eu não orei, e porque eu não fiz, e eu tenho esse problema para resolver. E você se torna vigia de si mesmo, e Jesus sai do centro. Quando você se esquece, não é à toa que Jesus diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é anular-se, não é você se anular, dizer não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não existo, e você se anular. Não é isso. Negar-se a si mesmo é você tirar a você do trono, do centro da sua vida e colocar Jesus. Isso é tirar a você, é negar a si próprio. Não é não, negue-se assim, então eu não quero mais, eu agora vou viver uma vida assim, me negando, não vou mais à praia, não vou a shopping, não vou a lugar nenhum, não vou fazer mais nada, não vou dançar, não vou cantar, não vou fazer mais nada, porque agora eu vou negar a mim mesmo. Estou com vontade de cantar, mas não vou cantar, vou negar a mim mesmo. Estou com a vontade de ir lá naquela festa, mas não vou negar a mim mesmo. Estou com a vontade de namorar aquela pessoa, não, mas não vou negar a mim mesmo. Você não é isso. É você colocar Jesus no trono e tirar o seu ego do centro da sua vida. É você colocar Jesus no centro de todas as coisas. Quando você se ocupa com você, você não vai para lugar nenhum. Quando você tira o seu ego do centro e coloca Jesus, Ele te transforma. Ele te transforma naquilo que Ele quer que você seja, que é a imagem e semelhança dEle próprio. Amém, gente? Veja bem o seguinte, é claro que desempenho é algo importante. Pessoas que pensam quando eu falo que você não tem que se esforçar, que você não tem que se preocupar com esforço. Não, então a gente não precisa fazer nada. Não é isso. Desempenho, é claro que desempenho é importante. Mas a chave do seu desempenho e do seu sucesso está no amor, na graça e no favor imerecido que vem de Jesus para você. Não está no seu próprio esforço. O seu desempenho na vida será altíssimo quando você entender o quanto Ele te ama. Não tem sentido esse esforço que as pessoas fazem nas igrejas para provar a Deus o quanto elas o amam. Senhor, nós te amamos, eu te amo. A pessoa se descabela, se rasga toda querendo provar para Jesus o quanto Esquece isso. A questão não é o quanto você ama a Ele, é você entender e receber revelação no seu coração do quanto Ele te ama. Você só ama a Ele por um motivo, porque Ele te amou primeiro. O seu amor nada mais é do que um reflexo do fato de que você entendeu que Ele te ama. O seu amor por Ele é só um reflexo. Quanto mais você entende, você quer amar mais a Deus? Busque mais revelação do quanto Ele te ama. Quanto mais você entender o quanto Ele te ama, mais você o amará. Porque o seu amor é só um reflexo da revelação que você tem do quanto Ele te ama. Amém? E a gente precisa entender que o seu desempenho na vida será grande quando você entender o quanto Ele te ama. Quanto Ele se importa com você. Isso é que vai trazer para você segurança. Mas pastor, aonde fica a questão da disciplina e da correção? Aleluia. Vou responder para você aonde fica. A correção, a disciplina vem da palavra. Se a palavra de Deus não te disciplina, não te corrige, não é pastor que vai te corrigir. A correção vem da palavra, a disciplina vem da palavra. Deus te corrige, te disciplina, mas faz isso em amor. Todas as vezes que você vem ao culto, você está sendo disciplinado, sem saber, sem sentir, sem levar cajadada. Sabe aquela história daqueles cultos que você sai e alguém sempre comenta assim: hoje o pastor desceu o cajado. Já ouviu esse papo? Já aquele culto, todo mundo sai, hoje o pastor desceu o cajado. Mas o pastor que desce o cajado nas ovelhas é um burro, é um maluco. Porque o cajado do pastor não foi feito para dar na cabeça da ovelha, foi feito para dar na cabeça do lobo, do predador.
A gente que é criado em cidade, eu sou garoto urbano, fui garoto urbano, então não sabia como é que se cuida de ovelha, de vaca, boi. E quando eu comecei a ver na Bíblia essa história, pastor, ovelha, aí eu comecei a entender o que Deus quis dizer com isso, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa questão de pastor e ovelha. E eu comecei a entender e ver que o pastor de ovelha, pastor mesmo, não é um pastor de igreja, não, pastor de ovelha, ele tem um cajado, mas ele nunca dá na ovelha. Ele está lá com o rebanho das ovelhas, está caminhando na direção do pasto. Aí uma ovelhinha começa a desviar. Ele já olha e fala assim: olha essa ovelha desgraçada, já está se desviando. A miserenta dessa ovelha está indo embora. Eu vou pegar essa ovelha. Ele vai atrás da ovelha, a ovelha está indo embora, ele pega o cajado e fala: ovelha, tu não volta. Bum! Na cabeça da ovelha. A ovelha cai em coma. Cabeça rachada. Vai ter que ir para o CTI, entubada a ovelha lá. Gente, o cajado não foi feito para bater na cabeça da ovelha. O cajado foi feito para bater na cabeça do lobo, do predador. Não na cabeça da ovelha. Por isso a Bíblia me diz que a palavra é o que traz disciplina. Quando você olha, você precisa entender que mesmo quando você falha, Deus continua te amando simplesmente porque você é filho. Simplesmente pelo fato de você ser filho. Deus não coloca o foco no que você faz, Ele coloca o foco em quem você é. É fácil de você entender, talvez seja um pouco difícil, mas se eu te explicar, você vai entender como é que essa questão desse relacionamento que Deus tem com você, como pai e filho, e a questão de não ter valor, a coisa do desempenho. Imagine um pai, aqui tem uma montoeira de pai e mãe, não tem? Imagine o seguinte: um pai, uma mãe ou você tendo 2 filhos, um deles com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência intelectual ou física, o outro é um garoto perfeito, que é campeão de judô, é campeão de jiu-jitsu, é campeão de natação, é nota 10 na escola, mas você não ama mais esse que é nota 10 do que aquele que tem algum tipo de deficiência. Você ama os 2 na mesma intensidade, porque ambos são seus filhos. Não tem nenhum pai que diga: não, eu amo muito esse meu filho porque ele é nota 10, ele é campeão de natação, esse outro aqui, coitado, tem deficiência intelectual, ele não consegue se mover direito, ele tem paralisia cerebral, então esse aqui, deixa para lá. Não, você ama os 2 do mesmo jeito, não por causa do desempenho, mas por causa da condição que eles têm de serem seus filhos. Amém? Deus não está preocupado com o seu desempenho, Ele está preocupado em quem você é. Se você é filho, Ele te ama e sempre te amará, independente do desempenho religioso que você possa ter ou não. Amém, gente? Independente de qualquer coisa. Por isso, quanto mais você cresce no entendimento da graça, no crescimento do entendimento do Senhor Jesus, mais você entende que Ele te corrige, que Ele te disciplina, que Ele te guia, mas nunca faz isso através de desgraças, acidentes, doenças, problemas e enfermidades. Isso não seria próprio de um pai amoroso. Não seria próprio de um pai amoroso. Ele te ama e Ele te disciplina, mas em amor, através da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 16 e 17, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem ou mulher, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E não machucado, ferido, depois de disciplinado, aí vamos ver se ele pega embalo agora e serve para uma boa obra. Não, Deus te disciplina e te orienta através da palavra. O Espírito Santo em você, Ele vai te guiando, Ele vai te orientando em amor, não através de desgraças e de enfermidades. Quando você recebe continuamente, constantemente, não é uma vez na vida, mas quando você recebe continuamente um ensino sobre a pessoa de Jesus, sobre a abundância da graça, sobre a sua justificação, quem você é em Cristo, você foi justificado, você agora é justiça de Deus. Quando você ouve isso continuamente, você vai crescer e vai reinar sobre toda derrota, sobre qualquer pecado, sobre qualquer vício, sobre qualquer medo, sobre qualquer dúvida e sobre qualquer desafio que possa vir na sua vida. Quanto mais você cresce, eu volto a te dizer, quanto mais você cresce no entendimento e valoriza a pessoa de Jesus, quanto mais você cresce no entendimento de quem Ele é, quanto mais você cresce no entendimento de quem você é para Ele, da sua justificação, quem você é em Cristo, mais vitória você tem na vida. Não é porque Jesus se torna mais poderoso, mas é porque o diabo vai se ficando cada vez mais longe de você. Amém? E você precisa crescer nisso. Veja só o seguinte, olha a sua perspectiva. O que Judas viu como desperdício,
Maria viu como adoração. E o que não vai faltar na sua vida espiritual é gente dizendo para você que o que você faz para Deus é desperdício. Você se converte, entra para a igreja, e as pessoas não entendem o valor de Jesus, então elas acham que o seu tempo de leitura bíblica é desperdício, é perda de tempo. Você já ouviu esse papo? Você está lendo a Bíblia? Cuidado, hein? Quem lê muita Bíblia fica maluco. Já ouviu essa conversa? Aí você o crente novo, ele já, opa, larga esse livro para lá, que eu não quero ficar maluco. Porque na cabeça do pessoal lá de fora, você está gastando tempo, está desperdiçando. Mas o que Judas viu como desperdício, Maria viu como adoração. O mundo vai dizer para você que o seu dízimo é desperdício. Você, me admiro você, pessoa tão inteligente, agora dando dinheiro para pastor. Você virou crente, não é possível que você seja tão trouxa assim. Não é possível que você seja tão bobo desse jeito. O mundo vai dizer que você está desperdiçando, que o seu dízimo, a sua oferta é desperdício. O mundo vai dizer que o seu envolvimento na igreja local é desperdício. Você é uma pessoa tão talentosa, está servindo na igreja e de graça, você não ganha nada para isso. Que desperdício. Que desperdício. As pessoas vão fazer esse tipo de crítica, mas esse tipo de crítica é a voz de Judas ecoando ainda hoje. Você não tem que dar ouvidos à voz de Judas. Que desperdício, 300 denários, esse perfume podia ter dado para os pobres e tal. Você não tem que estar dando ouvido para a voz de Judas, você tem que dar ouvidos para a voz de Maria. Quer dizer, a Maria que eu estou falando é Maria, irmã de Lázaro. Para entender que o teu trabalho para Deus é adoração. Teu serviço, o teu dízimo, a tua oferta, a tua leitura bíblica é tempo de adoração, é tempo de valorização. Você faz isso não porque você é religioso, mas porque você valoriza quem Jesus é. E você quer receber dele mais revelação a respeito de quem ele é. Após aquele episódio em Betânia, Judas vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. Tu vê só, o cara que disse que tinha que dar 300 denários para os pobres, não deu o valor que seria o dízimo, 30 moedas. Ele não foi lá para dar para os pobres. Por quê? Porque ele não tinha noção do valor que Jesus tinha, de qual era o valor de Jesus. Mas Maria, ela entendia o valor de Jesus, por isso ela gastou o que de mais precioso ela possuía com Jesus. Sabe, gente, Maria, quando ela vai e gasta, a Bíblia chama a atenção naquele texto que nós lemos de João, que faltavam 6 dias para a crucificação de Jesus. E Maria sabia, e ela cria, diferentemente dos discípulos. Os discípulos não acreditavam. Jesus tinha dito várias vezes que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém, e ele seria preso, maltratado, crucificado, mas ele ressuscitaria no 3º dia. Os discípulos não, isso aqui entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas Maria, ela deu valor a tudo que Jesus dizia. Então, quando ela sabia, está faltando uma semana para acontecer aquilo que o mestre falou. E Jesus disse isso. Ele deu um cala-boca em Judas, quando ele disse: Judas, olha só, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Mas Maria está fazendo isso para ungir o meu corpo para o meu sepultamento. Porque ela valorizou Jesus, ela valorizava aquilo que Jesus tinha dito, e ela cria que Jesus ia ser crucificado, mas ia ressuscitar no 3º dia. Tanto é que ela foi uma das que foi até o sepulcro, para ver que o sepulcro estava vazio. Porque ela acreditava, ela sabia, não, Jesus vai ressuscitar. Por que ela acreditava? Porque ela valorizava Jesus. Porque ela valorizava Jesus no mais alto grau. Enquanto que Judas valorizava Jesus no mínimo, ou talvez em valor nenhum. Enquanto Judas foi se matar pendurado numa árvore, Jesus estava sendo pendurado numa cruz. Mãe, se Judas soubesse o valor que Jesus tinha, se ele realmente cresce em Jesus e valorizasse o que ele disse, ele não teria se matado. Ele correria para Jesus em busca de perdão, e esse perdão não seria negado. Pastor, como é que o senhor sabe que o perdão não ia ser negado? Porque Pedro também traiu Jesus, e Jesus perdoou Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas pelo menos só negou Jesus uma vez, Pedro negou 3. E mesmo assim Jesus perdoou. Né? E olha só como é que foi a questão. A Bíblia diz que Judas, ele se arrependeu, ficou cheio de remorso. O problema é que ele só foi até o remorso. Eu tenho dito para você aqui que genuíno arrependimento não é remorso, é mudança de mente, é metanoia. É mudança de mente. Mas Judas só foi até o remorso. Qual foi o resultado disso? Ele parou no remorso, não foi até Jesus. E ali ele ficou olhando para o seu umbigo. Eu errei, eu tenho que resolver, eu tenho que dar o meu jeito. Qual foi o jeito que ele deu? Se matou. Pedro passou pelo mesmo drama, pela mesma crise. Ele foi ficar no meio da muvuca, que estava esperando Jesus sair da casa de Pilatos. Quando Jesus sai, todo machucado, ferido, surrado, ensanguentado,
A Bíblia diz que antes, uma serva, uma jovem, olhou para ele e falou assim: você é um dos discípulos. Ele falou: eu? Eu não. Veio um outro servo: você é um deles. Pela segunda vez, Pedro: eu de jeito nenhum. Veio alguém e falou pela terceira vez: não, você é um deles. Aí Pedro perdeu a linha. A Bíblia diz que ele falou impropérios, ou seja, começou a falar palavrões, para dizer que ele não tinha nada a ver com Jesus. E aí o galo cantou. Você acha que Pedro se arrependeu porque ouviu o galo cantar? Não, não, leia a Bíblia e você vai ver que a Bíblia diz que Pedro se arrependeu e começou a cair em lágrimas quando ele virou-se e deu de cara com Jesus olhando para ele. Sabe o que ele viu nos olhos de Jesus? Ele não viu repreensão, ele não viu raiva, ele não viu, bem que eu te disse, eu sabia. Não, não, o que ele viu nos olhos de Jesus foi amor e compaixão. Por isso Pedro aguardou, por isso Pedro esperou, por isso Pedro ficou na dele, e Jesus veio a ele e deu a ele o perdão que ele não merecia. Amém, gente? Amém. Judas podia ter recebido o mesmo, com certeza, mas ele não valorizou Jesus, não dando valor ao que Jesus já havia dito, e ele perdeu a oportunidade da salvação. Muitas pessoas acabam se punindo com um comportamento autodestrutivo. De vez em quando a gente está aqui no culto, você já deve ter tido esse tipo de oportunidade. A gente está aqui pregando, eu estou aqui pregando, estou falando, e de repente a gente ouve um barulho. Passa na Avenida das Américas. É alguém numa moto ou num carro possante, a 220 por hora, passando, não quer saber se tem pardal, se vai levar multa. Ele acha que o carro é mais rápido do que o pardal. Então ele passa voado, não vai dar tempo, vai pegar. Quando sair a fotografia, tem um vácuo, não tem mais nada, porque o carro já passou. Mas sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é alguém carente, tentando chamar a atenção, com um comportamento autodestrutivo. Porque naquele carro a 220, naquela moto a 220, ele está dizendo: na verdade eu estou doido para que essa moto se espatife num muro e acabe com essa desgraça de uma vez. Eu estou doido é que esse carro se espatife num poste para acabar com tudo isso de uma vez. Porque na verdade, essa pessoa, ela é carente, ela está sofrendo e ninguém sabe. E ela acaba enveredando para o álcool, para as drogas, para um comportamento autodestrutivo que vai se intensificando, e ela acaba num estado de infelicidade com ataques de ansiedade, de medo, de raiva, não sabendo que Jesus tem para elas uma vida abundante. Por isso o crente tem que ser às vezes meio sem noção, sabia? Falar de Jesus assim, ó, ator ter direito. Porque de repente você está do lado de uma pessoa que não, essa pessoa não precisa de Jesus. Camada bonito, parrudo, forte. Olha só, o cara tem carro, tem dinheiro, tem moto. Olha só a namorada dele, praticamente é uma Gisele Bündchen. Eu vou falar de Jesus para esse pessoal não precisa de nada, esse pessoal não vai aceitar Jesus, esse pessoal é rico, esse pessoal é arrogante, não quer saber de Jesus. Você não está sabendo que aquela pessoa, de repente, por dentro, está sendo corroída pelo demônio, está sendo corroída pela ansiedade, pelo medo, está tendo um comportamento só de aparência, e você, de repente, fala: porque Jesus me ama, Jesus... Eu falo, Jesus, não falo, eu não vou falar, esse camarada aí não vai... Não. Jesus te ama, falei, pronto, acabou. Falei, entreguei, está entregue. Você não sabe o efeito que aquilo vai fazer na vida daquela pessoa. Porque às vezes está vivendo só de aparência. E aquela frase: Jesus me ama. Caramba, será que esse Jesus me ama mesmo? Peraí, volta aqui, vem cá. Onde que eu posso ouvir mais sobre isso? Lá na Nova, Faixa Fragada, 19h30, domingo. Você não sabe. Mas a gente fica muito cheio de dedos para falar de Jesus, achando que vai escandalizar. Você tem que ser meio sem noção, e ser boca rota mesmo. Vai falando: Jesus te ama mesmo. Falei, acabou, que se dane, fica aí, entreguei, está entregue. Leva aí com você, Jesus te ama. Acabou. Você não sabe o que vai lá dentro. Você não sabe o que vai no coração daquela pessoa. Ouça o seguinte, em João 11:53, diz que após ressuscitar Lázaro, os principais sacerdotes e fariseus resolveram matar Jesus. Olha só, gente, para pensar. Jesus faz um milagre dos milagres. Lázaro está morto há 4 dias, Jesus chega diante daquela sepultura e dá um grito: Lázaro, vem para fora, Lázaro, venha! E vem Lázaro, já que a Bíblia diz que ele estava todo enrolado, todo envolvido com faixa de linho, vem Lázaro lá de dentro. Alguém me solta aqui! O cara ressuscitou. Aí os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, olharam para aquilo. Olha o raciocínio do cara. O raciocínio dos caras devia ser: caramba, esse Jesus é o cara. Isso aí agora, gente, eu estava contra, tudo bem, mas agora não dá mais. O cara gritou ali, mandou o morto. Não, vamos matar esse Jesus.
Por quê? Porque se ele continua desse jeito, a gente vai perder a nossa posição de prestígio, de controle sobre esse povo, a gente vai perder a honra e o respeito que a gente tem tido, então vamos matar esse cara. E é engraçado que mais tarde, a Bíblia diz que eles agora estavam planejando não só matar Jesus, mas queriam também matar Lázaro. Agora tu imagina, e a ordem era essa, primeiro a gente mata Jesus, depois mata Lázaro, porque se matar Lázaro primeiro, Jesus vai ressuscitar ele de novo? Nada disso, primeiro mata Jesus, depois mata Lázaro. Olha a cabeça desses caras. Agora a pergunta que eu faço é, por que esses caras resolveram matar Jesus, que estava provando dia após dia que era o Messias, comprovando, fazendo... O livro de Mateus foi escrito para os judeus, e é por isso que Mateus fala toda hora, e Jesus fez isso e fez aquilo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Jeremias, para que fosse escrito, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e tal. Se estava tudo se corroborando, por que esses caras resolveram matar Jesus? É simples, porque esses homens, eles tinham conhecimento intelectual da Bíblia, mas o coração deles estava vazio. Esses camaradas conheciam a Torá, mas não conheciam o autor da Torá nos seus corações. Para ser um fariseu, para ser um doutor da lei, para ser um escriba, o cara no mínimo tinha que conhecer os 613 mandamentos da antiga aliança, de cor. Versículos de cor. Eles conheciam teologia profundamente, mas o coração deles era absolutamente oco, vazio. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. E a gente precisa de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Entenda o seguinte, eu não tenho nada contra estudo bíblico. A gente inclusive tem uma escola bíblica na igreja Atos, que está se espalhando por tudo quanto é canto, mas estudar a Bíblia é fundamental. É fundamental, mas eu preciso da perspectiva correta. Eu não posso estudar a Bíblia simplesmente para ganhar conhecimento intelectual, mas para me alimentar de Jesus. Conhecimento intelectual é subproduto, mas a igreja inverteu essas bolas e as pessoas vão para os seminários buscando conhecimento intelectual, e elas saem do seminário com a cabeça lotada de informação e o coração continua vazio. E o que Deus espera de nós, não tem nada errado de você ter a sua cabeça lotada de conhecimento, contanto que o seu coração tenha 30 vezes mais do que tem na sua cabeça. Você precisa de uma revelação. Eu quando me converti, muito cedo eu sabia a respeito da minha chamada para o ministério. Eu não intencionava, não planejava, não pensava em ser pastor. Mas eu tive um encontro uma vez com Jesus, que eu não gosto de ficar contando, porque as pessoas acabam mistificando isso. Mas eu tive um encontro especial com Jesus, ainda muito cedo na minha conversão. E eu tive um papo muito sério com Jesus. Jesus começou a me mostrar tudo sobre o meu ministério. E uma coisa que eu argumentei com Jesus foi, mas Senhor, eu mal me converti, eu não conheço bolhufas da Bíblia. Se me perguntar para recitar aqui o Salmo 23, não vai sair nada, porque eu não sei. Todo mundo conhece, eu não conheço. Eu sou cru, eu não manjo nada. Como é que vai ser isso? E Jesus falou para mim muito claramente, não te preocupa, eu vou te direcionar, eu vou te ensinar, eu vou te revelar, eu vou te conduzir para as pessoas certas, eu vou te conduzir para os livros certos, eu vou te conduzir para o lugar onde você vai aprender, onde você vai ver. E é impressionante como Deus tem feito isso ao longo de todo o meu ministério. A minha sogra era uma das pessoas que dizia, como é que pode? Camarada que se converteu, não foi criado na igreja, não foi educado na igreja e sabe mais a Bíblia do que muito pastor com 30 anos de experiência. E eu mesmo ficava assim de boca aberta, falava, por quê? Porque na verdade eu não estava preocupado, nunca estive preocupado em ganhar conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é subproduto. A minha preocupação é estudar a Bíblia para me alimentar de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Jesus mesmo disse, olha, se você não comer da minha carne, você não vai ter comunhão comigo. Pode estudar teologia o quanto você quiser, tirar diplomas em 5 seminários diferentes, se você não comer da minha carne, você não tem comunhão comigo. O que Jesus estava falando? Cabeça cheia, coração vazio, não tem valor nenhum para Deus. O que Ele quer é que se a sua cabeça está cheia, ótimo, mas que você tenha o coração lotado, repleto, na presença de Deus, da revelação de quem Ele é e de quem você é em Cristo. Ouça o seguinte, real santidade é consequência de nós olharmos firmemente para Jesus. Real santidade não é consequência de você obedecer uma lista de exigências que a igreja faz a respeito de roupa, a respeito de esportes que você pode ou não pode praticar, lugares que você pode ou não pode frequentar. Verdadeira santidade é consequência de você estar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E olhar firmemente para Jesus é olhar firmemente para a palavra, porque Jesus e a palavra são uma mesma entidade, uma mesma coisa.
uma só pessoa. Agora veja só o seguinte, Maria trouxe e ofertou a Jesus aquilo que de melhor e mais caro ela possuía, que era aquele bálsamo caríssimo, e ela fez assim em função do valor que ela dava para Jesus. Diferente dos fariseus, diferente dos doutores da lei, que embora vissem Jesus dia a dia, cumprindo as profecias, se encaixando cada vez mais dentro da medida do Messias, e ainda assim rejeitavam, não valorizavam. Nós precisamos aprender a valorizar Jesus. No livro de Levítico, deixa eu fechar com isso aqui. No livro de Levítico, logo nos 7 primeiros capítulos de Levítico, a palavra de Deus apresenta para nós os 5 tipos de oferta que o povo judeu podia apresentar a Deus. Os 5 tipos de ofertas que eles podiam levar. Dessas 5, 2 eram compulsórias, 3 eram voluntárias, mas 2 eram obrigatórias. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E tanto a oferta pelo pecado quanto a oferta pela culpa eram holocaustos. O que é um holocausto? É uma oferta queimada. Uma oferta que você queima até virar cinza. É um sacrifício que é feito e ele é queimado no altar de sacrifício até virar pó. E quando a Bíblia fala sobre a oferta queimada, o holocausto, é a primeira que é citada, diz que a pessoa que levava a oferta, o sacrifício, podia levar 3 tipos de animais. Podia ser um novilho, ou seja, um boi. Um novilho é um boi novo, né? Um boi ainda jovem. Podia ser um boi ou uma vaca. Podia ser uma ovelha ou um cabrito, o que a Bíblia chama de gado miúdo. Uma ovelha, um cabrito. Podia ser uma pomba ou um pássaro próprio para o sacrifício, como uma pomba, como uma rolinha. Então, isso aqui era de acordo com a condição econômica da pessoa. Se a pessoa fosse muito rica, ela podia levar um boi. Se ela fosse uma pessoa de classe média, uma ovelha, um cabrito. Se ela fosse uma pessoa pobre, ela levaria apenas um pássaro, uma pomba ou uma rolinha. Acontece que todos nós sabemos que esses animais, eles são símbolos, eram símbolos que apontavam para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando você vai ao livro de Ezequiel, Ezequiel fala de uma visão de um ser que ele viu que tinha 4 faces, e uma das faces era a face de boi. Jesus é esse boi. Uma outra face era a face de águia, que aponta Jesus. A face de boi é Jesus o trabalhador, é Jesus apresentado no livro de Marcos, aquele que trabalha intensamente, que não descansa, que está sempre impondo as mãos, curando os enfermos, que quase não fala, mas que serve com alegria, com humildade e simplicidade. Mas que tem força, poder, é um boi. Mas Ezequiel também fala sobre a outra face, que é a face de águia, que é outro aspecto de Jesus. A águia representa a divindade, o lado divino de Jesus, é o Evangelho de João, onde apresenta Jesus como Deus. A outra face é a face de um homem, e é o Evangelho de Lucas, onde Jesus é apresentado como o Filho do Homem. O Evangelho é onde ele mostra os sentimentos humanos, onde ele chora, onde ele gasta tempo para orar. O boi, é óbvio que esses animais aqui, Jesus o Cordeiro de Deus, o boi do Evangelho de Marcos, a águia do Evangelho de João, esses animais apontavam para Jesus. Só que na antiga aliança, isso aqui apontava para uma questão literal econômica. Se eu tenho muita grana, eu vou apresentar como sacrifício um boi. O boi vai me representar diante do sacerdote, vai ser sacrificado no meu lugar. Se eu sou de classe média, eu levo um cabrito ou levo uma ovelha, que vai me representar em sacrifício diante do sacerdote. Se eu sou uma pessoa de poucas posses, eu vou levar um pássaro, uma pomba. Mas esses animais, na verdade, falam do nível de revelação que alguém tem a respeito de Jesus. Algumas pessoas têm uma revelação pequena, mas todos nós precisamos de uma revelação de Jesus que seja o maior possível. Nós precisamos de uma revelação gigantesca de Jesus. Nós não podemos nos conformar em conhecer Jesus apenas como o líder de uma religião. Jesus não é o líder de uma religião. Há pessoas que conhecem Jesus num nível muito baixo, muito pequeno. Não, Jesus foi um revolucionário, foi o primeiro hippie da história, foi um andarilho, foi um revolucionário político, foi um líder religioso, e Jesus não foi nada disso. Jesus, ele foi e ele é o Salvador do mundo. Ele não veio estabelecer uma religião, ele veio abrir o caminho para que você e eu tenhamos acesso a Deus, e tenhamos um relacionamento íntimo, genuíno e real com o Pai. Nós precisamos de uma revelação. Deus quer que você cresça de uma revelação mínima. O que é uma revelação mínima? É você ter uma revelação de Jesus como uma pomba. É algo pequeno, é algo que era próprio das pessoas pobres. Mas nós precisamos crescer e enriquecer espiritualmente.
Nós precisamos de uma revelação que seja grande, consistente, forte, significativa, como um boi. Uma revelação que seja grande, que gere em você uma riqueza interior gigantesca. E entenda o seguinte: quando você enriquece no seu interior, e é daí que flui aquilo que a Bíblia fala sobre prosperidade. Prosperidade não é 1 ou 2 ou 3 ou 15 ou 20 ou 1000 versículos na Bíblia. A Bíblia tem muitos versículos sobre prosperidade. E Deus quer que você prospere, mas prosperidade começa a acontecer quando você começa a prosperar no seu íntimo. Quando você prospera por dentro, essa prosperidade transborda para fora. E você prospera financeiramente, prospera na sua família, na sua saúde. Por isso o apóstolo João, na sua terceira epístola, ele escreve para Gaio, ou melhor, na segunda epístola, ele escreve para Gaio dizendo: Gaio, eu oro para que você seja próspero na mesma medida que eu vejo prosperidade no seu íntimo, na sua alma, no seu interior. Prosperidade é algo que começa aqui dentro. Você precisa prosperar no entendimento, no valor que você dá a Jesus. Você precisa crescer nesse entendimento. Quem Ele é? Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o profeta que veio para arrasar com tudo aquilo que estava para trás, para arrasar com toda a má profecia de que você vai sofrer, de que você não tem jeito, de que você não tem remédio. Ele veio profetizar para você um futuro abençoado, um futuro brilhante, um presente abençoado, um presente próspero. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que te sara, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que trouxe a palavra para que você seja abençoado, Ele é aquele que te justificou, Ele é aquele que deu a vida dele no seu lugar, na cruz, derramando do seu sangue, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque só Ele fez o que ninguém podia fazer por mim e por você. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo o valor que nós precisamos dar a Jesus? Quando você valoriza o Filho, gente, você pode me elogiar o quanto você quiser, mas quando você elogia os meus filhos, quando você me elogia, eu fico besta, mas quando você elogia os meus filhos, você não sabe como é que eu fico. Eu olho para eles e eu falo: são a cara do Pai mesmo, é isso aí, aleluia. Quando você elogia o filho, você quer agradar alguém? Elogia o filho da pessoa. Não precisa nem elogiar a pessoa. Quando você elogia o filho, quando você valoriza o filho, o pai se derrete por você. Quando Deus Pai ouve você falando: Jesus, você é demais, só você mesmo para fazer o que você fez por mim. Eu te agradeço hoje e para sempre. Você não precisa de um testemunho terrível, você entende isso? As pessoas passaram um tempo em que na igreja só se valorizava aqueles testemunhos de terror. Eu fui traficante, eu fui maconheiro, eu fui assaltante, eu estive participando daquele assalto de $1 bilhão não sei aonde. Eu sou um testemunho porque eu fui terrorista, eu fui sócio do Bin Laden. Aí todo mundo: oh, glória a Deus! Mas não importa o seu passado, porque o destino do traficante, o destino do terrorista é exatamente o mesmo daquele que não fez absolutamente nada para ninguém, mas não aceitou a Jesus. Vão parar os dois no mesmo lugar. Você já imaginou você chegar: Bin Laden? Eu já ouvi umas teorias de que o inferno tem níveis. Você acha que no inferno tem níveis? Um lugar mais light. Eu vou para o inferno, mas é no inferno light. Aqui não tem aquela... Tem um inferno heavy. Esse não é para mim. Esse é para quem tem pecado para valer, quem foi traficante, maconheiro, assassino. Esse vai lá para o fundo do poço. Mas eu estou aqui ainda na parte light do inferno. Não tem parte light nem parte heavy. Quando você chega lá, é todo mundo junto e misturado. Mas também no céu não tem uma casa especial para quem é mais, e desempenhou mais, e evangelizou mais, e pregou mais, e foi pastor, e foi diácono. Está todo mundo junto e misturado, porque Deus é bom e não faz acepção de pessoas. E você precisa levantar suas mãos, porque o seu destino e o meu destino era o inferno. Com testemunho triste ou não atrás de nós, o nosso destino era o inferno. Jesus entrou no circuito e mudou o nosso destino, e Ele nos colocou direto para ir para o céu, para morar nas mansões celestiais por toda a eternidade. Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, levante as suas mãos.